Fazendeiro pobre viu moça presa em uma jaula. O que fez depois deixou todos sem fôlego. Você já imaginou caminhar numa estrada de terra e se deparar com uma cena capaz de mudar toda a sua vida? Já pensou ver uma jovem moça, não num quarto, não numa casa, mas aprisionada dentro de uma jaula, como se fosse um bicho? É isso que aconteceu com João Batista, um belo fazendeiro de apenas 28 anos, no interior de Minas Gerais. Essa história é real dentro da alma de quem já sofreu injustiça, e o que ele fez depois deixou todos sem fôlego. Antes de começarmos, já se inscreva no canal para não perder histórias como essa, que vão tocar o seu coração e te fazer refletir sobre a vida. Naquele fim de tarde, João caminhava ao lado de seu cavalo marrom quando ouviu um gemido fraco vindo de um canto esquecido da fazenda vizinha. Aproximou-se e, por entre as frestas de uma jaula de madeira maltratada pelo tempo, seus olhos encontraram os dela. Uma jovem de 20 anos, de pele clara e cabelos longos e escuros, estava ali, sentada no chão frio, com o olhar cheio de dor, mas ainda assim carregando uma dignidade impressionante. "Moça, o que fazem contigo aqui?" perguntou João, com a voz embargada de incredulidade. Ela respirou fundo, com os olhos marejados. "Meu nome é Maria Clara, e se me salvar daqui, juro, serei tua para sempre, de coração, de vida e de alma." Aquelas palavras ficaram presas no peito de João. O que significava aquilo? Por que uma moça tão linda e tão jovem condenada a viver como um animal enjaulado? E, principalmente, até onde ele seria capaz de ir para salvá-la? O que vem a seguir é uma história de coragem, dor, sofrimento e uma promessa que mudaria o destino dos dois. O interior de Minas, fim do século XIX, respirava poeira vermelha e cheiro de café secando no terreiro. A luz de lamparina riscando as noites, o sino da capelinha marcando as horas, e a palavra do coronel valendo mais do que papel assinado. João Batista vivia num pedaço de terra miúdo herdado do pai, com um curral simples, galinhas soltas e o cavalo marrom. Parceiro de todas as jornadas, silencioso como quem entende segredo. Pobre, mas direito, João tinha orgulho de pagar as dívidas que o pai deixara, mesmo que isso custasse a venda de um bezerro aqui, uma carroça de lenha ali. "Seu Norberto, só me fi e esse sal e querosene. Semana que vem trago o dinheiro do milho", pediu João, chapéu na mão, na venda da vila. O comerciante olhou em volta, baixou o tom. "João, cê é homem de palavra, mas se liga, o capataz do coronel andou perguntando por você. Disse que viu o rastro do seu cavalo passando onde não devia." João respirou fundo. "Onde não devia significa perto da cerca deles? Significa perto de encrenca", respondeu seu Norberto, devolvendo o olhar com pena. A paisagem era bonita, mas dura. As veredas riscando o campo, os cafezais escalando morros e um vento frio que batia no fim da tarde, trazendo notícias de longe. Numa dessas tardes, João parou na beira do riacho para dar água ao cavalo. O reflexo tremido mostrou um rosto cansado para um homem de 28 anos. A jaula que vira no dia anterior queimava sua consciência como brasa viva. Em casa, a vizinha mais antiga do lugar, Dona Sinhá, benzedeira de mãos leves e fala certeira, apareceu levando um pano com remédios do mato. "João, meu filho, quando o silêncio pesa nos ombros da gente, é porque tem coisa errada no mundo. Eu vi, Dona Sinhá, uma moça presa numa jaula. Gente moça de uns 20 anos. Tava com frio, fome e um olhar que não combina com prisão." Dona Sinhá se benzeu. "Isso só pode ser obra do coronel Ambrósio Falcão ou de quem puxa as cordas dele. Aqui, quando uma mulher diz não para mando de homem grande, vira um castigo. Castigo não cabe para inocente", cortou João, com a voz baixa e firme. Na missa de domingo, o padre Augusto pregou sobre justiça e misericórdia, mas evitou dizer nomes. O povo, sentado nos bancos de madeira, entendia as entrelinhas. O coronel mantinha promessas e ameaças na mesma algibeira.
Na saída, 2 jagunços, Itamar e Cipriano, encostaram numa sombra, tocando o cabo do facão como quem afia conversa. Fazendeirinho, ouvi falar que se anda curioso demais, disse Itamar, sorrindo sem os dentes da frente. João segurou o olhar. Curioso não. Preocupado. Cipriano fungou. Impaciente. Preocupação boa é a que cala a boca. E justiça boa é a que não precisa de faca, retrucou João, sem elevar a voz. O peso daqueles tempos não era só a seca ou a dívida. Era a regra torta. Quem tinha poder moldava o certo e o errado. A moça, Maria Clara, como ela mesma havia dito na jaula, parecia carregada por essa regra como quem é varrida por enchente, sem chão, sem rumo, sem defesa. A promessa dela, murmurada na noite anterior, se me salvar, serei tua de coração, de vida e de alma, não saía da cabeça dele. Mas havia algo que João ainda não entendia. Por que tamanho castigo? Que perigo uma moça poderia representar? Para um homem como o coronel? Na varanda da casa simples, João limpava a cela enquanto pensava. O cavalo marrom mascava vagaroso a ração e cada ruído do curral parecia dizer, vai. A lamparina tremia no vento miúdo. Dona Sinhá, se eu mexer nisso não sobra nada para mim. Meu filho, às vezes o nada é o preço da dignidade e tem dívida que a gente paga com coragem, respondeu ela, apertando o ombro dele. Naquele mesmo entardecer, Zeca, um peão mais velho que ajudava nas colheitas, falou. Baixinho, João, fiquei sabendo de uma carroça indo e vindo da fazenda do coronel. Gente diz que estão montando festa grande para semana, casamento arranjado. Dizem que tem noiva que não quer casar. Noiva à força. É, e quando noiva à força foge, bota um castigo. Às vezes jaula. O mundo de João, pequeno e honrado, chocava-se com esse outro, grande e cruel. A dor da moça não era história distante. Tinha cheiro, tinha voz, tinha nome. E como se o destino quisesse cutucar, um papel dobrado apareceu enfiado por baixo da porta da casa de João. Letras trêmulas, escritas às pressas. À meia-noite, estarei viva se o cadeado estiver aberto. João leu, fechou os olhos por um instante e disse para o cavalo como se falasse com Deus. Se eu cruzar essa cerca, volto outro homem, ou não volto. Aquela era a Minas do Café e do Coronel, da Capelinha e do Facão. Mas também era a Minas, onde um homem pobre podia escolher carregar nas costas, sozinho, a parte de justiça que cabia no mundo. Essa escolha, João sabia, teria preço. Alto, perigoso, talvez irreversível. O cenário estava montado, a terra dura, a lei torta, o coração inquieto e uma promessa que ardia como brasas sob cinza. À meia-noite, João voltou como quem pisa em telha fina. A lamparina coberta com um lenço dava só um fio de luz. A jaula rangia com o vento. Maria Clara, 20 anos, estava acordada, sentada, coluna ereta, coberta por um xale ralo. Não tinha o olhar de quem desistiu. Tinha o olhar de quem espera a chance. Você voltou, sussurrou ela, encostando os dedos nas ripas de madeira. Voltei. Trouxe pão e água. Ninguém viu. Ela bebeu devagar, como quem respeita cada gota. Obrigada. Numa terra que me chama de teimosa. Você é a primeira pessoa que me chama de gente. Teimosa por quê? Ela respirou fundo. Porque eu disse não. O não de Maria Clara começara anos antes. Filha única de seu Afonso e Dona Lourdes, lavradores humildes. Ela aprendeu a ler com Padre Augusto. Falava baixo, mas firme. Sabia escrever cartas para vizinhos que não sabiam assinar o nome. Depois que os pais morreram numa febre que rodou a região, ficou sob tutela do tio, o coronel Ambrósio Falcão, homem de missa na frente e faca por trás. O coronel decidiu resolver a vida da sobrinha, prometendo-a em casamento a um aliado velho, dono de terras. Maria Clara recusou. Não vou me deitar com quem não escolhi. Minha vida não é pagamento de dívida. Enfrentou diante do tio. O tapa veio seco, e no outro dia, a jaula estava pronta. Na vila, alguns fingiam não ver, outros viam e tremiam. Maria Clara, porém, guardava os modos de quem respeita até a grama do terreiro.
Agradecia quando recebia migalha, endireitava as costas quando humilhavam o seu nome. E quando João lhe perguntou o que a mantinha inteira, ela contou de um sonho simples. Quero uma casinha com janela para o nascente, um quintal com ervas. Quero cozinhar feijão sem medo do portão bater. Quero ser eu, sem corrente, sem dono. João percebeu que, embora frágil, ela levava por dentro um braseiro de coragem. E tinha mais, uma lucidez rara. Por que seu tio não te manda para longe, em vez de te exibir assim? Porque precisa que eu quebre, precisa que a vila acredite que eu mereço. Ele governa pela vergonha. Vergonha é dele, disse João, baixando a cabeça. Vergonha é de quem cala, e eu não vou calar. Ao amanhecer, João procurou Dona Sinhá, a benzedora, para entender mais de Maria Clara. Sinhá, quem é aquela moça de... Verdade? É fruto de mãe honesta e pai trabalhador, respondeu a velha. Desde pequena, ela batia de frente com o mundo torto. Ajudou parteira 2 vezes, botou nome em criança de rua, escreveu carta de soldado para a família. Não nasceu para ser enfeite de sala. E o coronel quer calar o que ela sabe e o que ela é. E olhe, tem coisa que essa menina viu que homem grande não queria que fosse vista. Essas últimas palavras corroeram a cabeça de João. Voltei à noite seguinte. Na sombra, pediu. Que coisa você viu? Maria Clara mordeu o lábio. Pesou cada sílaba como quem escolhe se abre um cadeado ou guarda o segredo para o momento certo. Não é hora. Se eu falar errado, morro de graça. Mas ouça isto. Eu não sou prêmio, João. Eu sou caminho. E se me tirar daqui, o caminho não termina em mim. Tá me pedindo coragem. Tô te prometendo algo maior que nós dois. Uma recompensa que não é ouro, nem beijo, nem dívida. É libertação. E só posso te mostrar quando estivermos longe dos olhos dele. Na tarde de terça, João subiu a rua de paralelepípedo da vila e entrou na sacristia. Padre Augusto organizava livros antigos. Padre, me diga de Maria Clara. Preciso da verdade. O padre pousou o óculos gasto. É filha da luz. Não falo por poesia, falo por testemunho. Teve coragem de denunciar o preço das almas. Eu perdi a coragem antes dela, confessou, com o rosto em vergonha. Preço das almas? Pergunte a ela quando estiver seguro. Mas saiba, quem protege? Maria Clara não protege só um coração. Protege a esperança de muita gente. Na venda, seu Norberto arriscou um recado. João, ouvi dizer que o coronel vai mandar a noiva amanhã para o cartório. Quer assinar sem padre, sem festa, sem nada. Em papel, o mundo vira direito. E se o papel for sujo? Sujam com selo e carimbo. Toma cuidado. Sob o céu anil, João voltou à jaula com um pedaço de pano grosso, uma garrafa d'água e um bilhete. Maria, se eu for, vou até o fim. Mas não quero que... Prometa ser minha. Não te quero por dívida. Ela estendeu a mão trêmula pelo vão da madeira e tocou a ponta dos dedos dele. Eu não sou coisa, mas sou de palavra. E a palavra que te dei foi esta. Se me salvares, te darei o que ninguém te deu. Verdade e liberdade. Não estou te oferecendo o meu corpo como troféu. Estou te oferecendo a minha coragem de pé, do teu lado. O vento girou folhas secas pelo terreiro. Ao longe, um galo cantou fora de hora, como se o tempo, cansado, resolvesse acordar. João prendeu o bilhete entre as ripas com letra firme. Amanhã, antes do sol, vou quebrar o cadeado. Se eu não chegar, é porque já não posso. Se eu chegar, corre comigo sem olhar para trás. Ela leu, sorriu de canto e tirou do pescoço uma medalhinha amassada de Nossa Senhora da Abadia. Leva contigo, não é amuleto, é lembrança de que milagre também se faz com martelo, corda e pulso, e com a verdade que eu carrego. Naquela noite, João conversou com o próprio medo, sentado no degrau de casa, o cavalo marrom mascando capim ao lado. Se eu fizer, perdi a paz. Se eu não fizer, perdeu-se ela. E se perder ela, o que eu vi em mim morre junto. O cavalo bufou leve, como resposta silenciosa. E assim, quem era a moça? Era a que disse não quando mandaram dizer sim. Era a que sabia ler quando mandaram fingir que não entendia. Era a que guardava um segredo que não cabia num casamento à força, nem numa jaula de madeira. Um segredo
que prometia virar o mundo de ponta cabeça. Mais adiante, na hora certa. Agora me conta, de que cidade vocês estão assistindo essa história? O vento frio da madrugada cortava como navalha quando João voltou mais uma vez à jaula. O silêncio do campo só era quebrado pelo piado de coruja e pelo estalar de galho seco sob seus pés. Maria Clara estava acordada, com os olhos vermelhos de tanto vigiar o tempo. Ele se aproximou devagar, colocou a mão sobre as ripas e falou baixo. Maria, se eu vou te salvar, preciso saber de tudo. Por que seu tio te fez isso? Que segredo é esse que você guarda? Ela engoliu em seco, respirou fundo e começou a contar, a voz trêmula, mas firme. Meu tio, o coronel Ambrósio, ele carrega as costas cheias de crimes. E eu vi um deles com estes olhos. Vi com quem ele se alia. Vi o sangue que ele derramou. E por não aceitar o casamento arranjado, ele decidiu me calar de vez. A jaula é a maneira dele me transformar em vergonha. Mas o que carrego aqui dentro é mais pesado que ferro. João a escutava como quem ouve uma confissão de vida ou morte. A chama da lamparina tremia, projetando sombras no rosto dela. E o que exatamente você viu? Maria Clara apertou a medalhinha no pescoço, fechou os olhos e disse: eu vi ele mandar matar um lavrador que não quis vender terra. Vi com estes olhos, João, e antes do homem cair, ele me olhou. Eu era a única testemunha. Depois disso, meu tio decidiu me prender. Disse que se minha boca não calar por vontade, calaria de fome. João recuou um passo, o peito ardendo. Então é isso. Não é só teimosia, Maria. É porque você carrega uma verdade que pode acabar com ele. Exato. E se ele descobrir que já confiei essa verdade a alguém, eu não vivo até o amanhecer. Por um instante, os dois ficaram em silêncio, só o farfalhar das árvores em volta. Maria Clara, mesmo encolhida, mantinha uma altivez rara. João sentiu o peso da escolha crescer ainda mais. Sabia que salvar aquela moça significava colocar sua vida inteira em risco. Mas havia também algo maior, um sentido de justiça que nunca antes havia sentido tão vivo. No dia seguinte, na venda da vila, João escutou cochichos. Ouvi dizer que a sobrinha do coronel vai ser levada para o cartório amanhã. Cartório? Mas ela nem saiu da jaula. O coronel vai forjar a assinatura. Papel carimbado vale mais que vontade de mulher. Essas palavras eram como marteladas na mente de João. Ele voltou para casa, inquieto, e encontrou Zeca, o peão mais velho, afiando uma faca na pedra. João, se meter com o coronel é pedir morte. Mas se não meter, essa moça morre em vida. Escolha que vai pesar de todo jeito. João respondeu com voz rouca. O peso já está em mim. Se eu cruzar essa linha, talvez não volte. Mas se eu não cruzar, não vou mais me reconhecer. Nessa noite, Maria Clara olhou para ele através das ripas e disse: se você me tirar daqui, não vai carregar só a minha vida. Vai carregar também a verdade que guardo. Ela pode libertar não apenas a mim, mas a muitos que sofrem em silêncio. Ele segurou as mãos dela por entre as frestas, sentiu a pele fria e falou: então, não é mais sobre eu querer ou não. É sobre não deixar o mal vencer. Maria, se tiver que pagar com minha vida, pago. Mas você vai sair dessa jaula. A lua, alta no céu, parecia testemunha muda da promessa feita. E naquele instante, João entendeu. A dor que unia os dois não era apenas pessoal, mas uma dor maior. A dor de uma terra governada pela injustiça. E seria essa dor que, mais adiante, também poderia unir seus destinos. O dia amanheceu pálido, como se o sol tivesse vergonha de nascer numa terra onde mulher era trancada em jaula. João acordou antes do canto do galo, lavou o rosto na gamela, olhou o cavalo marrom e decidiu. Era hora de fazer mais do que prometer. O primeiro passo não seria gritar nem brigar, seria pensar. Na venda, pediu silêncio com um gesto. Seu Norberto fez que sim com a cabeça, fechou a porta e cobriu a vitrine com um pano. Preciso de corda boa, uma lima de aço e pregos. E compridos. E um frasco de querosene a mais. Vai mexer com o quê, João? Com injustiça. O velho engoliu seco, pesou as coisas e cochichou. Leva também esse pedaço de ferro.
O cadeado do coronel costuma ser teimoso. João pagou com as últimas moedas do bolso. Doeu, mas doeu menos do que a lembrança dos olhos de Maria Clara. Antes do meio-dia, parou na casa de Dona Sinhá. A benzedora separou 3 saquinhos de pano. Um é pó de dormideira. Mistura em cachaça, dá sono pesado. O outro é barro de enganar rastro. Passa nos cascos do cavalo e confunde pegada. O último é fumo de rolo para esquentar peito aflito. E se não der certo, Dona Sinhá? A estrada do justo é comprida, mas quem começa a andar um dia chega. À tarde, João procurou Tião, o ferreiro, homem de mãos grandes e olhar de brasas. Tião, preciso da tua lima mais fina e de um alicate que aguenta ferro duro. Se for pro que eu tô pensando, vai sobrar pergunta para mim. Então não pergunta. Tião respirou. Enfiou os braços num barril com água, puxou um alicate negro e pesado. Leva. Se um dia eu tiver que responder por isso, quero responder dizendo que ajudei um inocente. O plano de João nasceu simples, como as coisas certas costumam nascer. Primeiro, ele precisava saber o giro da guarda, horário do jagunço que rondava o terreiro da jaula, paradas, cochilos. Depois, cortar o cadeado sem barulho, tirar Maria Clara e ganhar a estrada de terra antes que amanhecesse. Por fim, esconder-se no alto, na cabana velha entre as pedras, até que a poeira da perseguição baixasse. No fim da tarde, João testou o barro que Dona Sinhá dera. Passou a massa grossa nos cascos do cavalo marrom e montou. Cavalgaram um trecho e de cima ele observou as marcas quase desaparecerem na poeira. É isso, companheiro. Vão nos procurar e vão achar o vento. O animal bufou baixo, como quem entendesse. Quando a noite caiu, João se aproximou da cerca da fazenda do coronel pelo caminho do brejo, onde ninguém gosta, de entrar por causa de sapo e lama fria. Deitou no chão, espreitou entre capim e pedra. Itamar, o jagunço sem 2 dentes, rondava de espingarda na mão, mas cochilava a cada volta. Na porta da cozinha, um cantil de cachaça esquecido. João esperou o ciclo do sono do capanga, 4 voltas, sempre o mesmo bocejo, sempre o mesmo tropeço no toco. Na quinta, com o coração batendo no ouvido, escorregou até o cantil, abriu o saquinho da dormideira e despejou metade. O cheiro de erva subiu forte. Ele tampou e voltou para a sombra. Meia hora depois, Itamar tomou um gole longo. É coisa boa, resmungou. 15 minutos e o corpo dele parecia de chumbo, a espingarda pendendo, o queixo desabando no peito. João só saiu do apagado quando ouviu o ronco grosso, regular. A jaula estava a 10 passos, o cadeado meio enferrujado. Maria Clara, desperta, o viu chegar. Você veio! Vim para tentar. Se ouvir um barulho de lataria, me perdoa antes. Não faz barulho, João, eu confio. Ele mostrou a lima fina e o alicate. O ferro chorou um lamento baixo quando a lima começou a comer o cadeado. João parava a cada 2 minutos para ouvir a noite. O grilo, o ronco do jagunço, o vento nas palhas. As mãos doíam, o suor ardia nos olhos, a madeira raspava a camisa. Maria Clara rezava sem palavras, só com os lábios. Vai dar, João, vai, nem que seja no último dente. O último dente veio. O cadeado cedeu com um estalo abafado que para João soou como tiro. Ele segurou o ferro no ar, com outra mão sustentou a porta para não ranger. Vem, agora! Maria Clara se levantou devagar. O corpo, acostumado ao pouco espaço, obedeceu com dificuldade. Ela quase caiu. João a segurou. Consegue montar? Se for para a vida, eu consigo. Eles se esgueiraram até a cerca do fundo, onde João já tinha cortado 2 arames mais cedo, com calma de ourives. Do outro lado, o cavalo marrom esperava, arreios prontos. João ajudou Maria Clara a subir primeiro, montou atrás, puxou a rédea e partiu sem chicote. Só o sopro, só o chamado baixo. Na primeira curva, Cipriano apareceu na varanda coçando a cabeça. Itamar? Itamar? Silêncio. A dormideira trabalhava como reza forte. João sentiu o coração tentar pular pela garganta. Apertou a cintura de Maria Clara. Agora é estrada. Agora é liberdade.
ela respondeu, a voz embrulhada de choro contido. Cavalgavam rente à cerca, onde o capim alto abafa som de casco. No salto da porteira, o cavalo quase derrapou, mas João manteve a mão firme. Noite abriu-se como um corredor escuro. A cada braçada do cavalo, a jaula ficava menor no mundo. Quando chegaram ao trecho de pedra, João desmontou, guiou o animal pela rédea e apagou o rastro com o ramo de folhas que trouxera. Depois, enterraram o cadeado numa cova rasa. Por que enterrar o cadeado? Perguntou Maria Clara. Porque toda prisão precisa de sepultura. No alto do morro, a cabana velha cheirava a madeira molhada. João ajeitou um leito de palha, cobriu Maria Clara com o poncho e acendeu uma chama miúda. Eles quase não falaram. Só quando o peito desacelerou, ela tocou a mão dele. Você não sabe o que fez hoje. Sei, sim, comecei. Então te digo uma coisa. A recompensa que te prometi não caberia numa só pessoa. Ela vai alcançar gente que você nem conhece. Que seja, se te alcançar primeiro, já valeu. A madrugada passou curta. Antes do sol, João saiu para checar a trilha, espalhou mais barro nos cascos do cavalo e voltou com um naco de pão. Come, hoje longo. Longo eu já tô acostumada, respondeu ela, com meia voz e um sorriso cansado. João não era herói de romance. Era um homem pobre que dera seu primeiro passo contra um mundo torto. Uma corda, uma lima, um cavalo e a coragem que nasce quando a gente decide não ser espectador. O impulso dele não foi grito, foi gesto. E gesto, quando é justo, move montanha de ferro. Se essa parte da história mexeu com você, deixe seu like agora. Isso ajuda demais a continuar trazendo capítulos longos e bem trabalhados como este para mais pessoas. O primeiro clarão do dia mal desenhava as serras, quando Maria Clara acordou com o corpo doído e os pensamentos acesos. A cabana, de madeira velha, cheirava a chuva antiga. João mexia na pequena chama do candeeiro, atento ao menor ruído do mato. O silêncio entre eles não era vazio, era o peso de tudo que viria. João, lembra do que te prometi? Lembro, mas não quero tua palavra como dívida, quero tua palavra por escolha. Ela assentiu. Séria, minha escolha é a verdade, e a verdade não cabe nessa cabana. Ela pediu para sentar-se perto da porta aberta, onde o vento frio entrava sem pedir licença. Tirou do forro do vestido, costurado por dentro, um pedacinho de tecido encerado. Desenrolou com cuidado. Era metade de uma chave, fininha, como as de armário antigo, e um retalho de papel com poucos dizeres, letra firme. Não confie em selo. Procure a madeira que soa oca. Assinatura. A. João franziu a testa. A de Ambrósio? Não. A de Augusto, o padre. Ele sabe de mais coisas do que parece. E me deu esse recado no dia em que o coronel mandou me trancar. Disse que quando eu tivesse ajuda, era para usar a chave onde madeira soa oca. Madeira onde? Ela respirou, como quem mede o perigo dentro da própria boca. Na capela do Rosário, debaixo do oratório de Nossa Senhora, uma tábua se mexe. Atrás dela, há um segredo. João passou a mão no rosto, levando poeira e espanto. Se o padre escondeu, é porque não dá para confiar em papel carimbado. É porque o coronel manda no carimbo, mas não manda no que está escondido. O cavalo marrom bufou lá fora, como se pedisse pressa. Maria Clara continuou. O que eu vi e o que eu sei está anotado num livro de contas. Nomes, datas, pagamentos por coisas que não se compram. Silêncio, terra alheia e o serviço sujo que levou o lavrador à cova. O coronel guarda o livro em casa, mas o padre me contou que copiou trechos e escondeu cópias na capela. Disse que se um dia eu precisasse provar, aquilo seria a minha voz escrita. João endireitou o corpo. Então a recompensa que me prometeu é isso. Prova. É mais. É prova que te toca também, João. Ele encarou sem entender. Que me toca como? Quando acharmos, eu te mostro. Não agora. A demora na resposta doeu. Mas João reconheceu o acerto. Saber antes da hora podia matar os dois. Ele fez café ralo no canequinho amassado. Ela aceitou, aquecendo as mãos no metal. Por um instante, pareceram duas. Pessoas comuns, começando o dia. O mundo lá fora não sabia.
Um estalo no mato cortou a paz. João abaixou o candeeiro num gesto rápido. Olhos na fresta. Vozerio distante. Cachorros farejando. Eles estão abrindo cerco, disse baixo. Não posso voltar para a jaula, respondeu Maria, a voz firme. Não vai. Vamos sair pela grota, varar o capim gordura e descer pela pedreira. O barro nos cascos confunde rastro. Antes de partir, Maria segurou o pulso dele. Se por acaso nos separarem, Capela, bate com os nós dos dedos na madeira do oratório. Aqui sou a aroca, você levanta com a faca e usa essa meia chave. O resto você vai entender. Não vou te largar. Eu sei, mas a verdade não pode depender de nós dois juntos. Ela tem que sobreviver. Mesmo se a gente não sobreviver. Saíram em silêncio. A luz do dia mal riscava o horizonte e já se ouvia apito de capanga no baixio. João conduziu o cavalo à rédea, descendo por uma vereda onde só quem nasceu ali passava sem cair. A cada pedra vencida, um latido ficava para trás. A cada curva, a esperança ganhava um fio a mais. No meio da descida, um bando de urubus girava lá embaixo, anunciando carniça de beira de estrada. Maria se benzeu de leve. Meu pai dizia que urubu é aviso, às vezes de morte, às vezes de caminho errado. Hoje é aviso de pressa, respondeu João, puxando-a pela mão para saltar um tronco. A dupla alcançou o fundo do vale e contornou pelos eucaliptos até ver a torre baixa da capela recortada contra o céu cinzento. João amarrou o cavalo num buraco de pedra, cobriu-o com ramos. Entraram. O templo cheirava a cera, madeira e segredos. No altar, a imagem de Nossa Senhora os observava com doçura severa. É aqui, sussurrou Maria. Bate! João bateu com os nós dos dedos nas tábuas que forravam a parte de baixo do oratório. Uma soou cheia, robusta. Outra, ao lado, devolveu um som seco, oco. Ele enfiou a ponta da faca, puxou a madeira com cuidado. Por trás, um vazio estreito e escuro. A chave, pediu Maria, entregando-lhe a meia peça. João enfiou no rasgo de metal. A meia chave encontrou outra metade já ali, imóvel, como se esperasse o momento de ser inteira. Um clique curto. O compartimento cedeu. De lá de dentro, saíram 3 coisas embrulhadas em pano grosso. Um maço de páginas copiadas à mão, uma lista de nomes com números ao lado e um envelope pardo com lacre quebrado. Maria pegou primeiro o maço de cópias, leu 2 linhas e mordeu o lábio. É isso. O padre copiou o que interessava. Tem nome de jagunço, de gente que pagou por serviço sujo, e tem recibo de dinheiro que saiu da venda do seu Norberto e entrou na fazenda do coronel. O Norberto? Não por vontade, por dívida comprada. O coronel girava as contas da vila e prendia todo mundo em papel. João tomou o envelope pardo nas mãos. Não abriu. Pesou o objeto como se pressentisse faca por dentro. Posso? Pode. Mas lembra do que te falei. O que está aqui te toca. Ele quebrou o resto do lacre com as unhas. Lá dentro, um contrato antigo. Nomes, assinaturas, um mapa torto de divisas e uma anotação a lápis. Terras de Batista. Penhor por dívida inexistente. Reivindicar por herdeiro. João leu devagar, linha por linha, como quem aprende a falar de novo. Terras de Batista, teu pai. Dívida inexistente. Roubo escrito. Estão tomando de você desde antes de você ser homem feito. O chão pareceu ceder um pouco. João apoiou a mão no oratório para não tombar. Toda a vida de esforço, bezerros vendidos, a lenha cortada, a humilhação da conta fiada, ganhavam um sentido amargo e claro. Então, a recompensa. É a verdade que te devolve o que é teu e que derruba o coronel. Completou Maria com os olhos úmidos, mas a voz firme. Passos lá fora. Sussurros, o ranger da porta do adro. João recolocou as coisas no nicho com a rapidez de quem esconde o próprio coração. Empurrou a tábua, calçou com a faca, apagou o candeeiro com um sopro. Ficaram imóveis, respiração curta, enquanto sombras passavam diante da janelinha. Um capanga entrou, bateu a bota no chão, cuspiu de lado, olhou sem ver e saiu resmungando. O silêncio voltou, pesado. Agora a gente tem prova, disse João por fim. Prova e caminho. Mas caminho comprido, João.
e cruel. Eu não queria que tua promessa fosse isso. Queria que fosse leve. Eu não te prometi leveza. Te prometi libertação. Eles se olharam como quem assina um pacto sem papel. A recompensa prometida não era ouro, nem casa pronta, nem amor fácil. Era uma munição de papel e coragem que podia custar mais vida do que dar. E mesmo assim, os dois escolheram carregá-la. Porque carregar a verdade, naquele lugar e naquele tempo, era a única maneira de ficar de pé. Naquela mesma noite, depois de esconderem novamente os papéis no fundo do oratório, João e Maria Clara se refugiaram em uma antiga gruta atrás da capela, conhecida apenas pelos meninos que caçavam passarinho por ali. O vento assobiava pelas frestas de pedra e o frio entrava como faca, mas o silêncio era seu único escudo contra os olhos do coronel. João estava inquieto. Andava de um lado a outro, o chapéu nas mãos, os pensamentos turvados. Maria Clara observava, abraçada a si mesma, tentando aquecer o corpo e a coragem. João, por que não se senta? Está andando como se o chão fosse te engolir. Porque talvez vá. Maria, você não entende. Eu não sou homem de briga. Sou homem de terra, de cavalo, de cuidar daquilo que é pouco, mas meu. E agora me vejo com provas contra o coronel mais temido da região. Se eu usar, viro alvo. Se eu não usar, você volta para a jaula. E eu não sei qual dessas mortes é pior. Maria Clara se aproximou, pousou a mão suave no braço dele. Eu entendo, João. Entendo mais do que você pensa. Quando meu tio me trancou naquela jaula, eu morri um pouco todo dia. Mas também descobri que a gente só vive de verdade quando se recusa a aceitar a injustiça como destino. Eu não quero te arrastar para a morte, mas também não quero que você viva como um escravo de um roubo que nem é teu. Ele sentiu os olhos marejarem, mas manteve a firmeza da voz. Eu sempre pensei que pobreza era meu fado. Agora descubro que foi roubo. Roubo escrito em papel, carimbado e sustentado no medo dos outros. E esse mesmo papel pode ser a chave que te tira da escuridão. O silêncio pesou entre os dois. A chama da lamparina tremia, revelando rostos cansados e decididos. João se sentou finalmente, passou as mãos pelos cabelos suados e murmurou: Sabe, o que me dói, Maria, é pensar que mesmo com as provas, os homens podem continuar a se calar, que a lei pode se vender e que eu vou arriscar tua vida à toa. Ela se ajoelhou diante dele, os olhos fixos nos dele. Se os homens se calarem, a verdade falará sozinha. O coronel pode ter soldados, pode ter armas, pode ter medo espalhado, mas o que está escrito não se apaga com bala. Eu sei o que vi. E agora você sabe também, se ficarmos calados, aí sim, morremos em vão. João apertou os punhos, sentiu o coração dividido entre a coragem e o medo, entre a promessa de liberdade e a certeza do perigo. Naquele instante, o cavalo marrom relinchou lá fora, como se pressentisse movimento estranho. Ambos se levantaram de súbito. Eles estão perto, disse João, ouvindo o eco de passos apressados no mato. Maria Clara segurou a mão dele com força. Se tiver que escolher entre fugir comigo ou ficar e lutar, escolha viver. Porque a luta não acaba num só homem, mas a verdade precisa continuar. Viva! As palavras dela entraram como lâmina e também como cura. João entendeu que o conflito não era apenas entre ele e o coronel, mas dentro dele mesmo. Aceitar o destino de silêncio ou arriscar tudo para escrever uma nova história. Naquela gruta fria, o fazendeiro pobre percebeu que sua vida não tinha mais retorno. A dor que sentia não era só dele, mas de todos os que já haviam perdido para o poder injusto. E era justamente essa dor que agora o unia irremediavelmente àquela moça da jaula. Você que acompanha até aqui, quebre o silêncio junto comigo. Maria Clara merece justiça? Deixe nos comentários apenas uma palavra: justiça. A gruta mal amanhecia e já parecia noite por dentro. O frio mordia as mãos, o medo mordia por dentro. João olhava a boca do mundo pela fenda da pedra.
Maria Clara passava os dedos pelas cópias que haviam retirado da capela na véspera, relendo nomes e valores como quem confere a própria respiração. Naquele silêncio amarrado, a decisão tomou forma. Não bastava fugir, era preciso virar a mesa. Chega de correr em círculo, disse João, enfim. Se a gente só se esconde, ele vence devagar. E se a gente enfrenta sozinho, ele vence depressa, respondeu Maria. Então não seremos só dois. Desceu com cuidado a encosta até a casa de Dona Sinhá. A velha, de avental e olhos que tudo viam, abriu antes do primeiro toque na porta. Já sei, meu filho, quer trançar coragem com gente. Quero costurar um caminho, corrigiu João. Preciso da senhora, do Padre Augusto, do Tião Ferreiro e do seu Norberto. Cada um segura um fio. Se um arrebentar, os outros não deixam o pano rasgar. Dona Sinhá coçou o queixo, aprovando com um gesto. Então fala e eu amém. O plano, simples e suicida, nasceu no fogão de lenha. Primeiro, 3 cópias das cópias. Maria escreveria de novo, com letra firme, os trechos que mais comprometiam o coronel. Segundo, dividir essas cópias entre pessoas diferentes. Uma iria para as mãos do padre, que tinha proteção moral. Outra seria escondida na venda do Norberto, fundo falso do caixote de sal. E a terceira viajaria com um tropeiro de passagem para a cidade maior, Santa Rita das Gerais, onde o juiz de paz costumava pousar às terças. Terceiro, enquanto os papéis corriam o mundo, João procuraria o escrivão Honório, homem visto como seco, mas limpo, para registrar em livro a contestação da dívida falsa das terras de Batista. Se o livro se abrisse, o roubo virava briga de lei. Tião chegou chamuscado de ferrugem e fogo, como sempre. Sentou, ouviu calado, depois falou. Se for para bater cravo em madeira torta, preciso do martelo certo. Dou conta de fazer uma placa com dizeres de lei e pendurar na porta da capela. Papéis de fé e justiça em custódia. Assim, quem ousar invadir vai saber que mexe com o santo e com o povo. Maria pensou rápido. E isso cria testemunha em quem passar. Todo mundo vai comentar, espalhar palavra. Palavras, às vezes, viram parede. Tião sorriu de canto, já riscando medidas com o dedo na mesa. Na venda, seu Norberto tremia nas mãos, mas não no olhar. Vão dizer que fui eu de novo, lamentou. Vão dizer sim, assentiu João. Mas desta vez, você escolhe por quê. Quero esconder aqui uma cópia. Se minha casa cair, a sua vira semente. O velho respirou, ergueu o tampo do balcão, mostrou um fundo falso sob o caixote de sal grosso. Cabe um livro inteiro, murmurou. Mas, João, se acontecer algo comigo, não vai acontecer nada que a gente não assine junto, garantiu, apertando-lhe a mão. À tarde, na sacristia, o padre Augusto tirou os óculos para limpar, mas era para ganhar tempo. Eu pequei de omissão, confessou, voz baixa. Copiei o que pude, escondi o que deu, mas não gritei. Se chegou a hora de gritar, grito. Não precisa gritar, padre, disse Maria. Precisa atestar. O senhor viu, o senhor copiou. Põe a sua assinatura no que copiou. Carimbo de igreja pesa, mesmo na cabeça de gente torta. O padre assentiu, vencido e disposto. De volta à gruta, noite, João abriu o jogo que restava. O escrivão Honório. Ele não gosta do coronel, mas também não gosta de confusão, explicou. Se a gente chegar com cópia e testemunha, talvez ele registre o protesto das terras e um termo de denúncia pelos crimes. Vou contigo, disse Maria. Não. Você é alvo de jaula. Se te virem, a faca vem primeiro. A conversa depois. Vai ficar com Dona Sinhá até o sol alto. Quando eu der o sinal, vocês vão à capela. Tião bate o sino 2 vezes curtas, uma longa. A vila precisa saber que nasceu briga de papel. A madrugada trouxe os primeiros ruídos ruins. Cachorros sem dono latiam para o vazio. Um apito cortou o vento na baixada do brejo. Capangas iam fechando as saídas. João ajeitou a sela no cavalo marrom, olhou para Maria e, por um segundo, foi apenas um homem jovem com medo de perder tudo. Se eu não voltar ao meio-dia, não termina, cortou Maria firme. Se você não voltar ao meio-dia, eu continuo. A verdade que carrego não foi feita para um só.
Destino. Se alguém cair, o outro levanta. Ele respirou fundo. Promete que aconteça o que acontecer, não volta para a jaula. Prometo que aconteça o que acontecer, volto para a vida. Partiu no escuro, rezando por dentro para que o barro no casco fizesse seu milagre e para que o escrivão estivesse de bom humor. Na porteira da estrada, encontrou Zeca, o peão velho, sentado numa pedra como sentinela sem farda. Onde o senhor vai, João? Buscar papel que vira arma. Zeca meneou a cabeça. Deu-lhe um saco de pano. Tem rapadura, um naco de queijo e um bilhetinho meu. Se apertarem, diz que Zeca também assinou. Eu nem sei escrever direito, mas boto o dedo e o coração. Na vila, as janelas amanheciam com o olho de fresta. João prendeu o cavalo na sombra, atravessou o largo e subiu os degraus do cartório, onde a tinta cheirava a reza e ameaça. Honório, pálido e ossudo, ergueu os olhos por cima do livro Razão. Assunto. João pousou as cópias uma a uma, como quem põe cartas marcadas. Protesto de dívida falsa, desvio de terra e denúncia de crime com nome, data e recibo. Honório apertou os lábios. Leu, voltou a ler, piscou. O senhor tem noção do que está me pedindo? Tenho. Estou pedindo que a lei deixe de ser toalha de mesa do coronel. O escrivão ficou mudo por um tempo que pareceu hora. Depois puxou o tinteiro. Traga 2 testemunhas, o mais discreto possível, e que Deus me perdoe se eu estiver errado. João saiu com a cabeça fervendo e o coração num galope que nem cavalo acompanhava. Passou na venda de seu Norberto e na sacristia do padre Augusto. Ambos toparam assinar. Quando voltavam ao cartório, ao dobrar a esquina do beco do açude, a desgraça mostrou a cara. Cipriano enfiou o braço por trás do chapéu de João e o prendeu pelo pescoço contra a parede. Pensei que ia achar você cheirando flor, fazendeirinho. Era cheirando tinta. João lutou por ar. Solta. A vila tá vendo. Cipriano riu sem dente. A vila aprende a não ver. Foi quando Tião Ferreiro apareceu enorme, segurando um pedaço de vergalhão como se fosse palito. Solta, Cipriano, ou eu esqueço que o ferro é para ferrar cavalo. O capanga calculou. Tião não era homem de blefe. Largou João com um empurrão, cuspiu no chão e foi embora rosnando. Isso não acaba aqui. Ofegante, João voltou ao cartório com as testemunhas. Honório escreveu, registrou, carimbou. O barulhinho do carimbo batendo no papel soou como sino de guerra. Havia ali, no livro do Estado, o primeiro risco que contrariava o coronel. E todo risco assim, naquela terra, era ferida aberta. À tardinha, de volta à capela, 2 bimbalhadas curtas e uma longa cortaram o ar. Gente saiu à porta, levantou a cabeça, rezou sem saber por quê. Tião pendurou na ombreira a placa que mandara gravar. Papéis de fé e justiça em custódia. O recado estava dado. Lá do alto da gruta, Maria enxergou a poeira levantando longe e entendeu. Capangas vinham. Apertou a medalhinha no peito, respirou e desceu para a capela com Dona Sinhá. Se hoje a noite for escura, amanhã a gente acende vela, disse a velha, firme. Maria não respondeu. Às vezes, calar é o jeito mais alto de dizer coragem. A decisão perigosa não foi um grito, foi um registro. Não foi faca, foi tinta. Não foi heroísmo, foi teimosia de gente justa. E a partir dali, cada passo seria dado sobre vidro. Qualquer descuido e tudo sangrava. A notícia correu como rastilho de pólvora. A sobrinha do coronel não estava mais na jaula. O som da porta batendo na sede da fazenda ecoou por todo o vale quando Ambrósio Falcão descobriu o vazio no curral. Ele quebrou a bengala contra a parede, a barba branca tremendo de raiva. Canalhas! Ela não sumiu sozinha. A vila vai pagar caro. Capangas foram espalhados em todas as direções. Cachorros foram soltos, rastros caçados, portas arrombadas em busca de Maria Clara. O povo se calava, mas a tensão se lia nos olhos. As crianças eram puxadas para dentro de casa. Velas se acendiam atrás das janelas fechadas. Enquanto isso, João, Maria Clara, Dona Sinhá e Tião já se encontravam novamente na gruta atrás da capela. O ar era pesado,
O medo sentava junto deles. Ele vai farejar até na sombra do vento, disse Tião, limpando o suor da testa. Eu não volto para a jaula, afirmou Maria Clara firme, com os olhos em chamas. João a olhou com ternura e firmeza ao mesmo tempo. Não vai, mas precisamos sair daqui antes do pôr do sol. Se ficarmos parados, seremos caça fácil. O plano era atravessar a serra por uma trilha de pedras, conhecida apenas por tropeiros antigos, e descer até a fazenda de um parente distante de Zeca, o peão velho. Lá, Maria ficaria escondida por alguns dias, enquanto João garantiria que as cópias do livro chegassem à cidade. No entanto, a fuga exigia mais que coragem. Exigia silêncio e astúcia. João preparou o cavalo marrom, cobriu seus cascos com pano grosso amarrado em corda para abafar o som e dividiu a carga em alforjes. Maria montou na garupa, as mãos firmes na cintura dele. Confia em mim? Perguntou João. Se não confiasse, já estaria morta, respondeu, sem pestanejar. Eles partiram pela vereda estreita. As árvores cerravam o caminho e o sol mal entrava entre os galhos. Cada estalo de folha soava como denúncia, cada sopro de vento como aviso. Atrás, Tião e Zeca caminhavam a pé, cuidando de apagar rastros, enquanto Dona Sinhá ficava para trás na capela com a placa pendurada, pronta para enganar qualquer curioso. No meio da travessia, ouviram latidos. Os cachorros estavam próximos. João desceu do cavalo, puxou Maria pela mão e correram até uma fenda na pedra. O cavalo, adestrado, permaneceu imóvel como se entendesse a urgência. Os cães passaram perto farejando, mas o cheiro do barro nos cascos confundia o rastro. O perigo se afastou por um fio. Quando voltaram ao cavalo, Maria suspirou aliviada, mas os olhos dela continuavam marejados. Quantas vezes mais teremos que escapar, João? Até quando? Ele segurou o rosto dela com as duas mãos calejadas, até a verdade ficar maior que o medo. Chegaram ao alto da serra no cair da tarde. Lá de cima, viam a vila inteira, pequena como presépio, e ao longe, a fumaça da fazenda do coronel. Maria se arrepiou. Ele não vai descansar enquanto não me tiver de volta. João respirou fundo, olhando para o horizonte. Então que ele descanse no túmulo do próprio poder, porque hoje você não é mais presa dele. Hoje você é a prova viva de que a coragem pode quebrar corrente. O vento bateu forte, levando consigo o último cheiro da jaula. Naquele momento, Maria Clara compreendeu que sua fuga não era apenas dela, mas de todos os que viviam calados. A dor que carregava agora se transformava em força. Força que, junto de João, poderia mudar destinos. E você que acompanha essa história, já se inscreveu no canal? Assim não perde os próximos capítulos dessa luta de dor, coragem e reviravolta que ainda vai mexer com seu coração. O sino da capela ainda vibrava no ar quando o estrondo das botas rompeu a manhã. Itamar e Cipriano vieram na frente, seguidos por mais 4 homens de carabina na mão. Na sede da fazenda, o coronel Ambrósio montou num tordilho arisco e mostrou os dentes por trás da barba. Hoje eu trago essa desgraça de volta, nem que seja pelos cabelos. Na trilha da serra, João conduzia o cavalo marrom rente às pedras. Maria Clara apoiava o rosto nas costas dele, respirando curto para não denunciar presença. O caminho era estreito, abaixo um vale que parecia não ter fim. Se o casco escorregar, a gente voa, sussurrou ela. Confia nos pés dele. Esse cavalo já me tirou de cada uma. Lá atrás, Tião e Zeca apagavam um rastro com galhos, quebrando o capim no sentido contrário, espalhando pedrinhas para confundir pegada. O céu encardido ameaçava chuva. Se molhar, a trilha some e a gente vira fantasma, disse Zeca. Ou vira rastro de barro para o jagunço seguir, retrucou Tião, cerrando o maxilar. Sinhá na ficou vila de guarda na capela. Quando Cipriano entrou esbaforido, encontrou a velha varrendo o chão como se varresse o próprio destino. Cadê a menina? Menina não, mulher. E mulher que não é tua. A senhora tá brincando com faca.
Eu tô brincando com fé, rosnou ela, batendo a vassoura no assoalho. Aqui tem papel de justiça em custódia. Quem meter a mão, mexe com Nossa Senhora. O capanga hesitou. O medo de santo naquela terra disputava lugar com o medo de homem. Itamar bufou, chutou o banco e saiu. Procura na serra, esses dois não têm asas. Mais acima, o latido dos cães virou uivo. João freou o cavalo, encostou Maria na rocha e mostrou com o dedo uma passagem oculta entre Sempre Vivas e Canelas de Ema. Pelo grotão, a gente sai na lomba do lado de Santa Rita, rápido. Avançaram em silêncio. Um tiro estourou no alto. A pedra ao lado de João esfarelou. O segundo tiro veio de raspão e pegou no ombro dele, queimando a camisa. João só arranhou. Vai! Ele mordeu a dor como quem morde pano. Puxou as rédeas e fez o marrom saltar um degrau de pedra. Cipriano apareceu na crista do morro, silhueta preta contra o céu. Volta, fazendeirinho, tua terra não te quer. João virou o corpo, protegendo Maria com o próprio peito. O terceiro disparo bateu no couro da sela. O cavalo estremeceu, mas firmou a mão. Com 2 passos de força, sumiram pela dobra da encosta. No baixio, encontraram uma ponte de toras, velha, chorando com a água do riacho. Se... vamos quebrar, disse Maria. Se quebrar, a gente atravessa nadando. E o ferimento dói menos que a jaula. Foram. A madeira gemeu, mas aguentou. Na outra margem, João desmontou, rangendo de dor. Maria rasgou a barra do vestido e fez um torniquete improvisado no ombro dele. Aperta mais, pediu ele, a voz rouca. Se eu apertar mais, você me xinga. Xinga não, agradece. Ela sorriu com os olhos molhados. Então, aguenta. Enquanto isso, na estrada para Santa Rita das Gerais, o tropeiro Aristeu seguia com um dos maços de cópias costurado dentro do arreio. Ao ver poeira se levantando atrás, entendeu a linguagem do perigo. Puxou a tropa para a mata, mergulhou entre cigarras e taquarinhas e esperou os cavaleiros passarem como vento bravo. Papel de justiça voa mais que boi no pasto, murmurou, retomando o passo. De volta à serra, a chuva finalmente desabou, engrossando o cheiro de terra. O benefício e o risco chegaram juntos. A água apagava rastro, mas também pesava. Bota e alma. Itamar escorregou e quase caiu ribanceira abaixo. Xingou santo e pedra, praguejou contra a dormideira da outra noite e cuspiu o nome de João como ofensa. Quando eu pegar esse desgraçado, faço ele beber cadeado derretido. Cipriano ergueu a mão. Calado, ouve. Ao longe, um relincho grave, como chamado. Tão perto demais. João percebeu. Levou o cavalo para dentro de um capoeirão espesso, amarrou-o sob uma embaúba e cobriu a sela com folhas largas. Os cães vieram na direção deles, confundidos pelo barro e pelo sangue diluído na água. Maria prendeu a respiração. João encostou a testa na rocha fria. Um dos cães parou a 2 passos, fungando. O capanga levantou a arma. Antes do dedo fechar, um estampido rompeu do outro lado. Tião, escondido acima, atirou para o alto. Aqui, seus frouxos! O bando virou em bloco, correndo na direção do som. Tião recuou ladeira acima, atraindo-os para a parte solta do barranco, terreno que ele conhecia palmo a palmo desde menino. Quando os homens pisaram na terra podre, o chão cedeu. 2 caíram até o joelho, outro rolou ribanceira abaixo, a arma voando. Agora, sussurrou João. Ele e Maria cortaram o capoeirão pelo lado oposto e ganharam a estrada de guias que descia para as roças de um parente de Zeca. Chegaram à casa de pau a pique quando a tarde já se desmanchava. Dona Amália, viúva de mãos grandes e olhar de abrigo, abriu a porta sem perguntar. Entra. Quem bate na minha porta com chuva e ferida, entra. Primeiro, explica depois. Maria conduziu João até um banco. Amália trouxe aguardente e erva de bicho. Limpou o ferimento, fez careta com ele. Arde é prova de que tá vivo. Então tô muito vivo, brincou ele, suando frio. Naquele pequeno refúgio, o barulho da perseguição ficou do lado de fora, misturado com a água escorrendo das telhas. Maria, sentada ao lado de João, segurou a mão dele por baixo da mesa. Você podia ter me largado para salvar tua pele. Largar você era me largar também. E se tudo der errado?
A gente tentou do lado certo. No escuro, Dona Amália pendurou um pano grosso na janela e falou baixo. Homem do coronel não tem costume de agradecer telhado. Se descobrirem vocês aqui, derrubam minha casa no grito. Mas tem uma toca atrás do paiol. Amanhã, antes da luz, vocês saem por ali e pegam a picada de Mata da Onça. Sai direto no caminho de Santa Rita. E a senhora? Perguntou Maria. Eu fico. Teto é para ficar e para cobrir. A chuva engrossou como cortina. Lá fora, o mundo de Ambrósio Falcão rondava, farejando medo. Aqui dentro, duas vidas, feridas, teimosas, se apertavam contra a parede para caber no mesmo fôlego. A perseguição não tinha acabado, mas naquela noite, quem perseguiu foi obrigado a ouvir o barulho da própria queda, e quem fugia ganhou mais um punhado de chão. Você já se inscreveu no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa luta? Assim você não perde a continuação dessa história de dor, coragem e reviravolta. A casa de Dona Amália era de pau a pique, com telha de barro e um cheiro de café que lembrava colo de mãe. Chovia fino e o mundo lá fora parecia distante, mas ali dentro o perigo sentou-se com eles à mesa. João, 28, segurava o ombro enfaixado. Maria Clara, 20, não largava a medalhinha. O cavalo marrom, amarrado sob o beiral, quieto como sentinela. Come um caldo quente primeiro, fala depois, disse Dona Amália, trazendo uma panela fumegante. Deus lhe pague, respondeu João, levando-a a colher com cuidado para não molhar a faixa. Deus paga quando a gente paga também, retrucou ela, firme. Aqui ninguém pergunta demais, mas todo mundo sabe quando a injustiça bate à porta. A cozinha pequena virou sala de conselho. Tião e Zeca chegaram de mansinho, o cabelo grudado pela chuva. Tião pousou um embrulho de pano na mesa. Pregos, 2 dobradiças e um pedaço de tábua. Se precisar abrir buraco no assoalho, vira esconderijo. Não vou esconder mais ninguém em assoalho. Cortou. Maria Clara, mansa e dura. Não nasci para viver debaixo da madeira dos outros. João sorriu de canto, orgulhoso da coragem dela. Refúgio não é prisão, Maria. É fôlego. Então que seja fôlego curto, porque ainda hoje esses papéis vão andar. Abriram no canto a trouxa com as cópias do livro do coronel e o contrato antigo que falsamente penhorava as terras de Batista. Zeca acendeu a lamparina e a luz amarela bateu no papel como verdade saindo do escuro. Eu reconheço esse risco aqui, apontou ele. Esse B torto é do escrevinhador que trabalhava para o coronel há anos, homem de mão vendida. Mas o carimbo é do Estado, lembrou João. Carimbo é martelo. O que importa é quem segura o cabo, disse Tião. Enquanto discutiam, Dona Amália mediu a parede com o olhar. Andou pelo assoalho e pisou 2 vezes no mesmo ponto. O som respondeu oco. Aqui. Se o galo cantar errado e eles entrarem, vocês descem por aqui. Do outro lado tem a toca que eu falei. Sai no brejo. Mas só se for preciso. Se for preciso é porque a casa entrou na linha de fogo, ponderou João. Casa é para isso, meu filho. Para ser abrigo enquanto o mundo não aprende. Maria Clara sentou-se ao lado de João. Abriu o maço de papéis e começou a copiar de novo, linha por linha, com uma letra limpa que aprendeu com Padre Augusto. Cada cópia é uma boca. Se cortarem uma, as outras falam, disse, mergulhando a pena no tinteiro. Você treme, notou João. Tremo e escrevo. Tremo e vivo. Por um instante a casa pareceu sossego. Dona Amália costurava, Tião lixava a tábua, Zeca afiava uma faca curta, só para cortar corda, jurou. A chuva virou garoa. Foi quando o cavalo marrom deu um relincho seco, diferente, de alerta. Todos congelaram. Silêncio, sussurrou João, indo até a janela com o corpo colado à parede. 2 vultos a cavalo passaram devagar na estrada. Capas encharcadas, chapéus puxados. Pararam adiante. Cochicharam com o dedo apontado para o telhado de Amália. Um dos homens voltou alguns passos, como quem decide bater. Se bater, eu abro, disse a dona da casa levantando-se. E abro como quem não teme. Não, segurou João. Se entrarem, a gente desce. Desce nada, retrucou Maria com fogo nos olhos. A casa é dela. Quem entra pede licença.
Os passos do lado de fora se aproximaram. O primeiro soco na porta sacudiu o batente. Abram! Busca do coronel! Dona Amália respirou, endireitou o lenço na cabeça e abriu uma fresta. Busca de quem manda ou de... Quem tem razão? De quem manda, respondeu o jagunço, sincero sem querer. Então procurem quem tem medo. Aqui só tem reza, farinha e remédio. O homem tentou forçar, mas Tião já estava de pé atrás da porta com o vergalhão debaixo do braço, invisível por um fio. Zeca fazia que escutava pouco, raspando a faca no couro como quem nem notasse visita. O segundo jagunço, menos convencido, apontou o queixo para o quintal. Esse cavalo aí, já vi esse bicho. Viu, não? Atalhou Amália, seca. Cavalo de viúva é tudo parecido. E esse é ciumento, morde homem invasor. Como se entendesse, o marrom bateu o casco e mostrou os dentes. A cena, somada ao olhar de Amália, pesou. Os homens se entreolharam, cederam um passo e foram embora, cuspindo na lama. Só quando o barulho sumiu é que todos soltaram o ar. "O cavalo salvou a gente", disse Maria, passando a mão na crina molhada do animal pela janela. "Ele está do nosso lado desde o começo", respondeu João. "Guardião de gente." Com a estrada vazia outra vez, retomaram o plano. Tião ajustou a placa de madeira que trouxera de longe. Letras queimadas a fogo. "Nesta casa não se negocia silêncio." "Vai provocar", alertou Zeca. "Vai avisar", corrigiu Tião. "Aviso bom é aquele que impede a segunda visita." No meio da tarde, apareceu no terreiro o tropeiro Aristeu, pingando das abas do chapéu. Trouxe notícia de Santa Rita. O juiz de paz está na cidade até quinta. Se a papelada chegar, ele lê, mas só lê se vier com a assinatura escrivão. "A assinatura a gente já tem", disse João. "Falta chegar viva." Aristeu coçou o queixo. "Eu levo uma cópia costurada no forro da cela, mas tem preço. Preço de dinheiro eu não tenho", respondeu João, sem se envergonhar. "Preço de causa", corrigiu o tropeiro. "Se esse papel derrubar o coronel, eu como de graça o resto da vida, como dignidade." Acordado o trato, dividiram as cópias. Uma no forro da cela de Aristeu, outra no fundo falso de uma caixa de sal que seu Norberto buscaria ao cair da tarde, e a terceira ficaria com Padre Augusto para assinatura de fé. Cada uma em mãos diferentes, cada caminho com sua chance de dar certo. Antes de partir, Aristeu apertou a mão de João. "Se eu não voltar, foi porque cheguei. Tropeiro, quando chega, não volta, só manda notícia. Vai com Deus e com a lei", disse Maria. A noite caiu com um cansaço manso. Dona Amália encostou a porta com tranca de madeira e puxou um cobertor para os dois. João sentou no chão, as costas na parede, e Maria se assentou ao lado, sem encostar por pudor, mas perto por necessidade. "Quando saí da jaula, achei que ia respirar", confessou ela, olhando a chama da lamparina. "Mas a liberdade também dói. Dói porque é grande", respondeu João. "Dói porque puxa a gente pro tamanho dela." Ele abriu a boca para dizer mais, mas calou. Pegou o contrato antigo e passou os olhos de novo nas letras que roubavam sua história. "Meu pai morreu pedindo desculpa por uma dívida que não era dele. Seu pai morreu inocente, e você está escrevendo de volta o nome dele", disse Maria com delicadeza. "É por isso que te prometi libertação." Lá fora, o cavalo marrom escarvou o chão, depois ficou quieto. Dentro, o cansaço venceu a vigília. Antes de dormir, João falou baixo, quase para si. "Amanhã eu desço para Santa Rita. Você fica." "Não fico", respondeu Maria pronta. "Fica sim. Se eu cair no caminho, você é quem leva a verdade. O coronel quer que eu escolha entre te salvar e salvar a terra do meu pai. Eu escolho os dois, mas não posso perder os dois de uma vez." Maria respirou fundo, os olhos brilhando de teimosia e lágrimas. "Se for para ficar, fico, mas só até o sino bater 3 vezes. Se você não voltar, eu viro eu mesma a cavaleira dessa verdade." O combinado ficou no ar como promessa e ameaça. A casa de Amália, por uma noite, virou quintal de esperança. Pequeno, cercado, mas vivo. Amanhã a estrada chamaria de novo, e cada passo teria rosto de risco. Por ora, o refúgio era um cobertor dividido,
a dor repartida e a certeza silenciosa de que o pior e o melhor ainda estava por vir. A madrugada abriu a boca sem luz quando João apertou a cinta da cela. A chuva tinha ido embora, mas deixara a terra pesada. Dona Amália ainda cuidava do fogo. Tião vigiava a estrada pela fresta da janela e Zeca aparava a lâmina curta, nervoso. Maria Clara chegou por trás, enlaçou o braço bom de João e o obrigou a encará-la. Se você cair, eu continuo. Se eu cair, você vive. E é vivendo que você me salva, devolveu ele tentando sorrir. O cavalo marrom bufou baixo, como quem pede calma. João montou, tomou fôlego e partiu no semi-escuro, rumo a Santa Rita das Gerais. Tinha no alforge uma carta curta do escrivão Honório e a indicação de onde no cartório estavam os registros recém-carimbados. A cópia principal seguia com Aristeu, o tropeiro, que já ia longe. Bastava João chegar vivo para endossar o resto. Não chegou a 1 légua, quando a estrada, de repente, se encheu de homens. Cipriano surgiu da sombra de um angico. Itamar fechou por trás e outros 2 apontaram carabinas em meia-lua. Bom dia, fazendeirinho! Indo aonde com tanta pressa? Indo escrever meu nome onde ele foi apagado, respondeu João, firme, a mão espalmada para não assustar o cavalo. Cipriano riu, a gengiva à mostra. Seu nome agora é Silêncio. O primeiro golpe veio seco, de coronha, no mesmo ombro ferido. João quase tombou, mas segurou no pescoço do marrom, que se plantou como poste. Tiraram-no da cela, chutaram costela, torceram-lhe os braços. Ele não gritou. Só quando viram o alforge e rasgaram o couro, Cipriano franziu a testa. Nada de papel. Cadê? Foi com o vento, disse João, cuspindo sangue. Foi com quem? Com quem ainda tem coragem de olhar no espelho. Amarraram-no como porco de feira. Itamar puxou a corda, arrastando pela estrada de pedra. Se quiser ver o sol de novo, entrega a moça da jaula. A moça tem nome, rosnou João. E tem mais. Coragem que todos vocês de faca. Itamar levantou a mão, mas Cipriano segurou. Bate na fazenda. O coronel gosta de plateia. Na casa de Dona Amália, o cavalo marrom voltou sozinho, com espuma no peitoral e o arreio torto. O relincho foi um chamado de sino. Maria entendeu antes de todos. Saiu correndo até o terreiro, agarrou a rédea, encostou o rosto na crina molhada. Levaram ele. Tião já enfiava o vergalhão no cinto. Zeca apertava a faca no bolso. Dona Amália segurou Maria pelo ombro. Não corre pro tiro, corre pra verdade. Eu não vou deixar baterem nele por minha causa. Vai deixar baterem nele por nada se for assim. O coronel quer você de isca. A gente dá anzol sem peixe. Dona Sinhá chegou apressada, trazida pelo boato do cavalo solto. O sino da capela vai bater 2 curtas e 1 longa. O povo precisa ver o que vai acontecer. A luz dos outros impede a mão covarde. E João só aguenta se souber que o sofrimento dele tem rumo, respondeu a velha, cravando os olhos em Maria. Dá rumo para a dor dele. Na sede do coronel, o terreiro virou palco de humilhação. Ambrósio Falcão desceu do tordilho com cuidado calculado, a bengala de ponta de prata marcando o chão. João foi jogado aos pés dele, sujo de barro e sangue. Então é você o salvador de donzelas, debochou o coronel. Sabe o que a vila é? Um curral. Eu abro a porteira quando quero, eu fecho quando quero. João ergueu o rosto, cuspindo o que sobrou no canto da boca. A vila é gente, e gente um dia aprende o tamanho da própria voz. Gente aprende o tamanho do medo, corrigiu Ambrósio, inclinando-se. Tragam fogo. 2 capangas surgiram com archotes. A intenção era clara. Queimariam a venda de seu Norberto e a casa de Dona Amália como recado. João deu um passo à frente, mesmo amarrado. Deixa o povo. Eu me entrego inteiro. Amarro minha própria língua se precisar. Mas não toca fogo em casa de inocente. O coronel sorriu de lado. Sacrifício. Adocica a boca do opressor, mas não enche barriga. Levantou a bengala, pronto para ordenar a tocha. Foi quando, lá de longe, o sino da capela cortou o ar. Tan, tan, tá. 1, 2, 1 longa. A vila inteira acordou. Portas se abriram. Olhos saíram para fora.
O que fosse acontecer ali teria testemunha. Padre Augusto apareceu no limite do terreiro, estola sobre a batina, a mão no alto. Coronel, a casa de Deus não aprova injustiça, e nem a lei que o senhor carimba aprova falsidade. Padre não manda aqui, rosnou. Ambrósio, mas o livro do Estado já mandou um risco no seu nome. Veio a voz de Honório, o escrivão pálido e decidido, à direita do padre. Protesto registrado. Processo de averiguação das terras de Batista em curso. O coronel piscou uma vez, incrédulo. Você assinou contra mim, rato de tinta? Assinei a favor do que é certo, respondeu Honório, tremendo nas mãos, firme no queixo. Um murmúrio subiu da gente da vila. Tião e Zeca se mostraram por trás da cerca, vergalhão e vara curta na mão. Não como quem ataca, mas como quem diz chega. Dona Sinhá ergueu um rosário grosso, os olhos coruscando. Naquele instante, Maria Clara surgiu na beira do largo, a medalhinha no peito, o cabelo solto de chuva antiga. A multidão abriu caminho por respeito e espanto. Tio, disse ela sem elevar a voz, o senhor me trancou como bicho, mas eu não voltei aqui como presa, voltei como prova. Voltou para morrer, devolveu Ambrósio, crispando a mão. Quem morre é segredo quando encontra luz, respondeu Maria, dando mais um passo. Eu sei quem o senhor mandou matar, sei quanto pagou, sei por qual caneta roubou a terra de quem não devia. E o que eu sei agora tem cópias e assinaturas. Pode me calar, mas não cala o papel que já saiu desta vila. O coronel percebeu. A armadilha tinha virado tribuna. Ainda assim, fez o gesto com a bengala. Itamar ergueu a arma. João se lançou na frente, corpo inteiro por escudo. O tiro não veio. Um estalo ecoou no ar. Tião bateu o vergalhão no chassi da carroça. A faísca assustou os cavalos dos capangas que empinaram. No caos, Zeca correu até João e, com um corte rápido e preciso, abriu a corda do punho dele. João cambaleou, livre, e agarrou a mão de Maria. Não, sussurrou ele. Você não entrega a tua vida por mim. Eu entrego com você, se for preciso. Mas hoje a gente entrega é a mentira dele, disse ela firme. Ambrósio recuou um passo, medindo distâncias, e mudou a estratégia. Voz mansa, veneno por trás. Eu digo que falsificaram tudo. Digo que o padre é comunado, que o escrivão vendeu a mão. Digo que a vila toda é massa de manobra. E quem é que o juiz vai ouvir? Um coronel de terras ou 2 fugitivos e meia dúzia de pobres? A resposta veio de onde ele menos esperava. Seu Norberto, o quitandeiro, avançou com um avental sujo de sal. Vai ouvir quem tem recibo honesto e tem o caderno de fiado que prova que o senhor girou minhas dívidas para prender o povo em papel. O senhor roubou fome. Foi ali que João entendeu o sentido inteiro do que Maria chamara de recompensa. Não era um prêmio de casal, era a coragem repartida em muitos. Ainda assim, o preço do capítulo teria que ser pago. Cipriano, humilhado, partiu para cima. João levantou o braço machucado e recebeu 2 golpes na cara, duros, seguidos de joelhada no estômago. Caiu. Itamar chutou costela. Maria gritou. Tentou avançar, mas Dona Sinhá a conteve. Fica, não dá a ele o que ele quer. Fica de pé, que tua força segura o resto. Ergueu a bengala para o golpe final. Espetáculo de mando. Antes que descesse, um apito distante riscou o ar. Era o tropeiro Aristeu, no alto da estrada, levantando um envelope com o selo da comarca de Santa Rita. Gritou para quem quisesse ouvir. Ofício recebido. Juiz de paz mandou abrir sindicância. Quem tocar nessa gente responde em letra de lei. O terreiro parou por um segundo, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Ambrósio rosnou, mas recolheu o braço. Mandou os homens dispersarem por hora. Não perdeu. Adiou. E antes de virar as costas, cuspiu a sentença. Vocês não ganharam nada, só compraram tempo. Eu cobro com juros. Levaram João semi-ereto de volta à casa de Amália, amparado por Tião e Zeca, sob o olhar trêmulo e orgulhoso de Maria. Ele encostou no batente, a boca cortada, os olhos acesos no fundo. Doeu? Perguntou ela num fio de voz. Doeu, mas doeu onde a vergonha não alcança, respondeu.
segurando-lhe a mão. Se o amor tem preço, eu paguei a primeira parcela. Naquela tarde pesada, o sacrifício tomou forma de carne e osso, de hematoma e suspiro. Não havia vitória, havia resistência. E no centro dela, dois destinos até ontem separados pela jaula e pelo medo, agora se costuravam pelo fio duro da dor, numa trama que ainda ia virar a história do avesso. A vila parecia suspensa entre medo e esperança. Os dias seguintes foram de silêncio tenso. Os capangas do coronel rondavam, mas não ousavam invadir de novo a casa de Dona Amália, porque sabiam que agora havia gente olhando, havia olhos despertos. A cada badalada do sino, o povo se juntava, não por curiosidade, mas por coragem. Maria Clara cuidava do ferimento de João com ervas que Dona Sinhá trazia, mas o que mais o mantinha de pé era a certeza de que sua luta não tinha sido em vão. Eu devia me sentir derrotado. Apanhei diante de todos, murmurava João. Maria apertava sua mão com firmeza. Não se sinta derrotado. Se ontem você era só um homem, hoje você é. O coronel não bateu em você, bateu na verdade. E a verdade não morre com pancada. Na venda, seu Norberto já não se escondia mais. Colocou, sem medo, o caderno de fiados sobre o balcão e falava alto. Tá aqui a prova de que minhas contas foram viradas em laço de dívida falsa. Quem quiser ler, lê. E o povo lia. Um a um, percebiam que a mesma mão que roubara de João também o sufocava. O padre Augusto, antes tímido, decidiu abrir os papéis em plena missa. Leu nomes, datas e mostrou o recibo manchado de sangue que confirmava a morte do lavrador inocente. A igreja inteira prendeu a respiração. Está escrito, está registrado, está diante de Deus e de vocês. O coronel não governa mais pelo silêncio. No mesmo dia chegou de Santa Rita das Gerais um mensageiro trazendo o aviso oficial. A sindicância estava instaurada. O juiz de paz exigia que o coronel se apresentasse com testemunhas e documentos, sob pena de perder não apenas as terras contestadas, mas também o comando da vila. Foi um baque. Ambrósio Falcão, tão temido, foi visto pela primeira vez encolhido, consultando papéis com as mãos trêmulas. Os capangas, antes ferozes, já não entravam na vila de cabeça erguida. O medo havia mudado de dono. Nessa mesma tarde, a surpresa maior surgiu. O lavrador dado como morto, aquele que Maria Clara dissera ter visto tombar, não estava morto. Fora socorrido em segredo por tropeiros e vivido escondido na serra até ter forças para voltar. Seu nome era Seu Vicente, homem, simples, de pele curtida de sol e olhar cansado, mas vivo. Quando apareceu no largo, apoiado em um cajado, a vila inteira parou. Eu sou prova de que Maria Clara não mentiu. Eu vi a cara do mandante, eu senti o disparo, eu carreguei a marca. E hoje volto para dizer, quem vive de enganar não vence para sempre. O povo explodiu em murmúrio. Maria Clara correu até ele, chorando, como se abraçasse a confirmação de sua verdade. João, mesmo ainda dolorido, se levantou e encarou o coronel diante de todos. Acabou, Ambrósio. Nem tua jaula, nem tuas dívidas, nem teu chicote seguram mais ninguém. O coronel tentou responder, mas a voz lhe faltou. Aquela cena, o lavrador vivo, a vila reunida, os papéis em mãos honestas, era o fim de seu reinado de medo. Naquela noite a vila, antes curvada, ficou de pé. A surpresa não foi só ver Vicente de volta, mas ver a coragem voltar com ele. João e Maria Clara, que um dia se encontraram na dor de uma jaula, agora se encontravam na esperança de um povo inteiro. E você que assistiu até aqui, ama histórias emocionantes como essa? Então, deixe nos comentários apenas uma frase. Amei a história. O dia seguinte amanheceu diferente. A vila, acostumada a viver de cabeça baixa, parecia respirar com mais força. O sino tocou suave. Não de alarme, mas de anúncio. Havia esperança no ar. As janelas se abriram, as crianças correram para a rua e até o vento soava mais leve. João, ainda dolorido dos golpes, caminhava devagar pela praça. O corpo pesava,
Coração parecia finalmente livre. Ele parou diante da capela, olhando a imagem de Nossa Senhora, e murmurou: Pai, hoje teu nome não está mais preso. Hoje tua terra respira. Enquanto ele rezava em silêncio, ouviu passos leves atrás de si. Virou-se e viu Maria Clara, com um vestido simples emprestado por Dona Amália, os cabelos soltos, os olhos marejados. Aproximou-se devagar, como quem temia que tudo fosse apenas um sonho. Você está de pé, disse ela, emocionada. De pé e inteiro. A você, graças, respondeu João, sorrindo com dificuldade. Ela segurou a mão dele e por um instante não havia mais jagunços, não havia coronel, não havia medo, apenas dois sobreviventes de uma tempestade que quase os engoliu. Quando eu estava na jaula, pensava que nunca mais veria o sol nascer sem grades. Agora, olhando para você, eu sei que valeu a pena cada lágrima, porque foi essa dor que nos juntou. João apertou a mão dela com força. E quando eu pensei que ia morrer na estrada, o que me manteve vivo foi imaginar que um dia eu ia ouvir isso da tua boca. O povo, reunido em volta, observava em silêncio. Seu Vicente, o lavrador que todos acreditavam morto, se aproximou com o cajado e falou alto: Hoje não é dia de vingança. Hoje é dia de justiça e de recomeço. E esse recomeço começa com eles dois, que não tiveram medo de enfrentar o impossível. As pessoas bateram palmas tímidas no início, depois mais fortes, até que a praça inteira aplaudia. Alguns choravam, outros erguiam os chapéus para o alto. O som dos aplausos ecoava como libertação. Dona Sinhá, emocionada, enxugou os olhos com o canto do lenço. Eu disse, João, o nada, quando é pago com coragem, vira tudo. Vocês dois provaram isso. Naquele momento, João virou-se para Maria Clara e diante de todos disse: Não te quero como promessa de jaula, nem como dívida de gratidão. Te quero como companheira de vida. Se aceita caminhar comigo, minha casa, por mais pobre que seja, será sempre tua. Maria Clara sorriu, entre lágrimas, e respondeu: Eu nunca quis riqueza. Eu só queria poder escolher, e eu escolho você, João Batista. Os aplausos aumentaram, e até o cavalo marrom, preso na sombra da figueira, relinchou forte, como se celebrasse junto. Naquela tarde, o sol desceu dourado sobre a vila, e pela primeira vez em muitos anos, a praça não tinha medo, tinha festa. O reencontro improvável, nascido da dor e do sacrifício, transformava-se em começo de uma nova vida, para eles dois e para todos que ousaram acreditar que a verdade sempre encontra caminho. Os dias seguintes correram como nunca antes naquela vila. O coronel Ambrósio, agora enfraquecido, não tinha mais os capangas que antes mandavam pelo medo. Muitos o abandonaram, outros se esconderam, e as próprias autoridades já o cercavam com ordens de investigação. Pela primeira vez, o poder do medo não era mais absoluto. João voltou para sua terra, não como o jovem pobre que carregava as culpas do pai, mas como o homem que havia recuperado seu direito e sua dignidade. As terras de Batista, que quase se perderam em papéis falsos, agora pertenciam novamente à família. Maria Clara, por sua vez, deixou de ser a moça da jaula para se tornar símbolo de coragem. A vila, antes silenciosa, repetia seu nome em voz alta como quem agradece. Ela, com os olhos ainda marejados, caminhava ao lado de João pelo terreiro de chão batido, e cada passo parecia apagar o passado de dor e construir um futuro de esperança. Na varanda da casa simples, João olhou com doçura. Você me prometeu uma recompensa quando tudo isso começou. Eu achei que seria a tua companhia, mas entendi agora que foi muito mais. Ela sorriu, segurando a medalhinha no peito. A recompensa foi a verdade, João, a liberdade e o amor que nasceu da nossa luta. É isso que nos une para sempre. O povo se reuniu mais uma vez na praça. Havia música de viola, cheiro de pão assando e vozes alegres. Seu Vicente contou sua história. Padre Augusto fez oração de gratidão e Dona Sinhá levantou a mão para abençoar os dois. De duas dores nasceu um só caminho. Que nunca se esqueçam. O amor de vocês
não nasceu do conforto, nasceu da coragem. Naquela noite, João e Maria Clara dançaram juntos pela primeira vez. Não havia luxo, apenas o chão de terra batida e o céu estrelado. Mas para eles, era o maior salão do mundo. O cavalo marrom relinchava perto, como guardião daquela felicidade. E assim, terminou a história que começou com uma jaula e terminou com liberdade. Fazendeiro pobre e a moça injustiçada encontraram no sofrimento a força que os uniu. E na reviravolta da vida, a dor se transformou em amor eterno. E você que acompanhou até o fim, qual a sua opinião sobre essa história? Deixe nos comentários, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe com quem ama histórias emocionantes e clique na próxima história, porque nos vemos lá.